Começou. Começou. Pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está na reta final das aulas sobre literatura, né? Semana passada foi legal porque eu conversei mais com vocês, uma aula maior, 1h30, então deu para conversar mais, senti alguns problemas, né? Tem vários problemas na questão da literatura. Primeiro que, com esse novo ensino médio, tem gente que basicamente não teve literatura, ou teve gente que teve muito pouco. A maneira como a literatura é apresentada nas escolas é um desastre. Falando porque eu dei aula no ensino médio. É aquela 1 hora semanal que o professor parece o Enéas, entrar correndo, equilibrando um monte de copo. E tem 1 hora, na verdade, não para interessar o aluno na leitura, né? Tem 1 hora para dar uma sinopse para o vestibular. Basicamente é isso. O professor antigamente passava 3 anos, agora passa 1, fazendo uma sinopse para o vestibular. E aí, quem é um pouquinho mais velho, ou estou no colégio com um pouquinho mais de horário, vai estar um pouquinho mais preparado, teve mais acesso a essa disciplina que se convenciona hoje no ensino médio de chamar de literatura, e que não é literatura. É uma história da literatura muito ano passando, na verdade, deveria ser chamado de história da literatura e não literatura. Não forma leitores. Não forma nenhum leitor. Eu acho que a pessoa fica até com raiva da literatura. Eu vi os alunos dormindo na minha aula, jogando, paquerando, namorando, fazendo tudo menos prestando atenção na aula. E não é culpa do professor, é o formato que está, né, aquele tempo de 1 hora, para você dar todo Machado, por exemplo, é impossível de interessar alguém em literatura. Não tem como. Não tem como. Então, a gente tem um problema, né, um déficit na leitura dos textos literários. E aí as pessoas perguntam, mas qual é a importância da literatura, pelo menos no vestibular? Primeiro, o vestibular ele é multidisciplinar, né? Eu já vi várias questões de ciências sociais em que a literatura está ali. E se você não domina nada da literatura, você já está perdido. No começo da questão, você já foi embora. Assim como não adianta fazer prova de literatura se você não tiver nenhum conhecimento de história. A literatura não é algo dado fora do tempo e do espaço, fora dos fatos históricos. Então, se você ler literatura e não entender nada de história, você vai tirar 0. Você tem que ter uma boa leitura de história para entender a literatura e um pouquinho de filosofia também, né? É interessante, quando eu dava aula, o pessoal meio que fazia uma piada, porque eu era o único professor de literatura que tinha formação em filosofia. Falava, isso é aula de literatura. E os professores falavam, isso é aula de literatura ou de filosofia. E eu falava, vocês sabem que, efetivamente, né, sem entender filosofia, você está perdido em literatura. Porque muitas das coisas que estão dentro da literatura são filosofia. Se pegar romantismo, barroco, os móveis da literatura são móveis filosóficos. Então, na semana passada foi um papo bom para entender as dificuldades, as carências, os déficits cognitivos, não por culpa do aluno. Quando estou falando déficit de aprendizagem, não é déficit da pessoa, tá, gente? Não é um déficit do DNA. Você tem esse déficit de aprendizagem porque não lhe foi dado, não lhe foi apresentado. A gente tem uma geração muito audiovisual, uma geração que está na internet desde que nasce, e nada que demore mais que 5 minutos atrai. Então, imagina um texto demorado, de romance, né? Um texto longo, né? Grande Sertão Veredas. Né? A pessoa já quer ler a sinopse. Eu tenho um amigo, um primo, que é um pouco mais novo do que eu, ele não é muito mais novo, não, mas já é uma geração depois, é 12 anos, é uma geração depois. Então, ele lê tudo na sinopse. Eu acho que ele não leu um livro inteiro na vida, assim, um grande romance. Eles sabem a sinopse de tudo. Ele fez vestibular, tirou 10 na prova de literatura. Sabia a sinopse de todos os movimentos, de todos os livros, mas nunca leu o livro completo. Ele não gosta de literatura. Ontem eu estava conversando lá no Ministério com um técnico, um cara, um engenheiro formado, engenheiro em técnica agropecuária, o cara falando que não gosta de poesia. Porque para poesia demanda tempo, né? Demanda contemplação, demanda meditação, demanda desacelerar. Uma pessoa acelerada nunca vai gostar de poesia. Imagina, deve ser a coisa mais chata do mundo para uma pessoa muito acelerada recitar poesia. O cara fala, que porcaria, que chatice. Né? Você precisa realmente de uma aprendizagem para gostar. E, obviamente, não é esse o espaço. Não estou querendo que vocês gostem de literatura, embora eu queira também, mas não é essa aula. A gente não está com esse projeto, a gente está no projeto de ensinar o básico, para vocês chegarem numa prova da UERJ e passar.
Preciso gostar de literatura para passar na prova da UERJ? Infelizmente, não. Ou felizmente, não. Infelizmente, no sentido que eu gostaria que vocês gostassem, né? Mas você não precisa gostar de literatura para passar na fase da UERJ. Precisa entender de literatura? Você precisa, pelo menos, ter na cabeça a sinopse dos movimentos, das características dos principais autores e das principais obras. Sem isso, não passa. Nem no Enem, nem na UERJ. Você precisa saber de tudo. Mas até a sinopse é mais fácil. Você pegar a história, você pegar a matéria do William, como é que você vai fazer a sinopse de toda a história? A literatura era dividida em movimentos literários, em épocas, em escolas. Isso facilita um pouquinho, né? Ele não consegue imaginar, só por isso não gosta de ler. Você tem que ter, para você gostar de poesia, você tem que ter capacidade de imaginação, você tem que desacelerar, você tem que contemplar, você tem que sentir. Né? A fantasia, a poesia, por exemplo, ela sublima num espaço de tempo muito pequeno, num espaço de tempo, em um espaço de falar muito pequeno, muita coisa, né? Por exemplo, tem um poema do Neruda que é maravilhoso. E 2 versos dele, para mim, são uma poesia inteira. Para tu coração, basta mi pecho, para me libertar, bastam tus alas. Para o seu coração, basta o meu peito. Para a minha liberdade, bastam suas alas. É uma declaração de amor enorme em 2 linhas. Imagina se o seu namorado, sua namorada, chega para vocês e fala: para o meu coração basta o seu peito, né? Para a sua liberdade bastam minhas asas. Você já casa, já viaja para, né? Já fala, nossa, pacote completo. E 2 linhas, 2 linhas. Mas você tem que gostar disso, você tem que estar disposto a ter esta sublimação, ter esta viagem. E a gente não vive numa época de muita meditação, das pessoas pararem, das pessoas contemplarem, das pessoas meditarem, das pessoas sentirem. Tudo tem que ser muito rápido, né? Tudo é muito dinâmico. O que te interessa hoje já não te interessa amanhã. Quem faz sucesso hoje, amanhã já está superado. Então você vai lidar com pessoas mortas, você vai lidar com coisas que já não estão no nosso tempo e ao mesmo tempo estão muito presentes. Então isso é fazer uma reeducação na nossa forma de compreender o mundo. Não é minha missão aqui, tá? Não é minha missão. Minha missão é dar para vocês as sinopses dos movimentos, das escolas, dos autores, para que vocês gabaritem prova, ponto. Ponto, né? Não tenho essa ilusão de fazer vocês gostarem da literatura. Eu amo literatura, mas aqui eu estou do lado da minha biblioteca de uma das minhas bibliotecas de literatura. Então está aqui, ó, Machado de Assis completo, tem aqui o Gregório de Matos completo, né? Não é aqueles negócios que o pessoal compra, não, tá, gente? Aquelas estantes fake. Então, eu realmente sou um apaixonado pela literatura. Suassuna, tudo à mão aqui, né? Eu realmente sou um apaixonado pela literatura, mas eu sei que o papel não é esse. Hoje a gente vai falar de pré-modernismo, tá? Mas, Renata, não é levar com palavras feitas. Você já viu o filme O Carteiro e o Poeta? Veja, é um livro fantástico. Livro não, filme. Veja. E é muito interessante porque o carteiro, ele está apaixonado. Ele é um cara pobre, o carteiro é um cara pobre, no filme e no livro do Scarmeta também. Você entender. O livro, a realidade, é o Neruda, ele está morrendo no Chile, e aí ele tem contato com um carteiro, e esse carteiro quer seduzir a namorada, que nem namorada é, uma menina que ele quer seduzir, mas não é seduzir para levar para a cama, ele quer seduzir, ele está enamorado, e ele não sabe. E aí o Neruda começa a ensinar ele poesia, uma coisa muito, muito doida, muito legal, né? E esse carteiro começa a usar a poesia para seduzir a namorada. O filme é muito legal, eu não vou contar o filme todo, senão perde a graça, veja o filme. Esse carteiro, obviamente, não é um homem de muitas letras. E o Neruda começa a ensinar ele, começa a mostrar a poesia para ele começa a escrever poesia para a menina. E aí a menina tem uma mãe que muito rígida, tomando muito conta. Lembra que isso é um filme que retrata a década de 60, 70, né? A moral era outra, né?
A moral era outra, uma outra moral. Então, as mulheres casavam virgem, coisa e tal. A gente ainda estava entrando na Revolução Sexual. Os países da América Latina entram na Revolução Sexual depois. E a mãe, muito rígida, tomando conta. E ela pega, esse filme é muito legal, porque ela pega uma carta do carteiro para a menina. A carta está dentro dos seios da menina, ela pega. Aí olha assim, o que é isso? Aí ela fala assim, mas ele nem me tocou. Ele só escreveu palavras para mim, só escreveu poemas. Aí ela fala, pois, e é muito engraçado essa cena que a mãe fala assim para a menina. Eu preferia que ele estivesse te apalpando, porque essas palavras são mais perigosas que as apalpadelas. É muito engraçado. Veja o Carteiro e o Poeta, é um filme muito legal. Né? Não é que as palavras são para enganar, não é isso. A palavra ali, ela resume os sentimentos, ela sublima os desejos e as aspirações. Não, a ideia não é a palavra vai levar alguém na conversa, não é isso. Né? Paloma, eu tenho 52 anos, a minha biblioteca na sua idade deve ser pequena igual a sua. Hoje tem uma biblioteca, não é tão grande assim, mas deve ter uns 2.000 livros. Mas a gente vai comprando aos poucos. Eu não comprei 2.000 livros numa semana, né? A gente vai comprando com o passar dos anos. Então, a gente, semana passada, falou do simbolismo. Lembra que eu falei para vocês do Cruz e Souza, um negro pobre? Um negro pobre que morava em Florianópolis. Imagina, se São Paulo, antes do ciclo do café, já era um nada, imagina que era Florianópolis, né? Um negócio muito pequeno, né? Que participava do ciclo cultural de Florianópolis e Curitiba. É um cara que tentou vir para a corte ainda para publicar, para ficar célebre, e é muito mais estudado pós-morte, ele e o Lima Barreto, né? Engraçado o estilo de alguns autores negros no Brasil, né? Tanto Cruz e Souza como Lima Barreto tiveram muito mais sucesso pós-morte do que durante a vida, né? São muito maiores mortos do que vivos, o que é lamentável, óbvio. Eles se tornaram gigantes. E eu sempre digo, é uma coisa minha, né? É uma coisa minha. Na minha opinião, quem começa o modernismo no Brasil é o Cruz e Souza, o simbolismo. Não coloque isso na prova, pelo amor de Deus, dos orixás, de Buda, de Krishna, não coloque isso na prova. Isso é coisa do Ponciano. O professor Roberto Ponciano tem uma ideia, lendo Cruz e Souza e olhando a vanguarda europeia, que o modernismo no Brasil começa com Cruz e Souza. O simbolismo já é moderno, pra cacete. Simbolismo não tem um grande tema. Simbolismo é sinestésico, simbolismo mistura aspirações românticas com sensualidade. Ele é muito heterodoxo, mas ele é um negro morando no interior, na província. Ele não vai ter essa potência de ser considerado o fundador do modernismo no Brasil. Semana de Arte Moderna em São Paulo, que vai passar a ser o polo aglutinador de cultura, vai suplantar o Rio de Janeiro, né? Aqueles fazendeiros, aí vocês devem ter tido aula com o querido William, né? Sobre a lavoura de café, a política do encilhamento, né? O que tinha de sobra de café, vai gerar sobras financeiras. O Brasil também, de 14 a 18, tem guerra na Europa, né? Então, de 14 a 18, com a guerra na Europa, você passa a ter que substituir a importação, os fazendeiros de café começam a investir na indústria, e São Paulo passa de uma província sem nenhuma importância a uma grande capital financeira. E aí vai aglutinar a cultura no Brasil também. Então, ali começa a ser um polo de expressão do que depois será chamado modernismo. Mas antes de São Paulo, lá o simbolismo já era algo moderno. E aí, entre o simbolismo e a chamada Semana de Arte Moderna e a inauguração da vanguarda no Brasil, né, você tem um simbolismo que é uma vanguarda, você tem alguns sinais de vanguarda. Né? E costuma-se colocar 3 autores entre os autores pré-modernos no Brasil. Interessante que um desses autores, considerado pré-moderno, na verdade, é um antimoderno. E hoje é um cara que cai pouco em prova. Né? Caiu em desgraça, Monteiro Lobato, por conta da questão do racismo. Né? Um comentário sobre o racismo do Monteiro. Monteiro Lobato era racista? Era. Tem cartas que provam. Oi, William, quer falar alguma coisa? Fala aí, filhão. Quer falar alguma coisa? Pode falar, professor. Pela questão da... Pode falar, Obrigado, William. obrigado você me ajudar aí. Ontem eu fui a Petrópolis, lembrar de quando eu fui secretário lá 12 anos atrás, 12 anos.
Aí um garoto como esses aí, aluno, estagiário, virou vereador, é mole? Ah, que legal, que legal, que Aí legal. te deu tipo pra cá. Mas aí semana que vem a gente volta ao normal. Você volta Tranquilo. às 19, eu volto às segunda, tá bom? O que você precisar, eu estou Pessoal, com você. Tá gostando do livro? Conseguiu ler mais um pouquinho ou não? pô, gostando, gostando. É muito chique, né? Muitos detalhes. Ele era demais, né, cara? A Neruda é um cara fantástico, realmente. É uma Não paixão é? minha. Neruda é uma paixão minha. Neruda e Lorca Neruda também, é né? um... né? Mas no final, né? Destruíram tudo, queimaram tudo. O Lorca Meio triste. é uma grande vítima da Guerra Civil, né? Tem tudo a ver com a sua matéria, Guerra Civil, né? Morto por ser Marique Rojo. Dói, né? Eu, Dói aquela execução. Por ser Marique Rojo. eu, eu separei o material do Chile, mas vou deixar mais para perto, né? Que a nossa prova é só em dezembro. Beleza. Mas até já separei já algumas coisas, entendeu? De repente a gente até entra junto, você fala no Neruda, Se eu quiser falo que eu no... fale um pouquinho do Neruda, pode me convidar. Neruda é minha paixão. Sou Não, apaixonado pelo só Neruda. temos que usar o tempo melhor, né? Que a gente está entrando em outubro, Tranquilo, então isso aí é aula para novembro, né? Que a prova tranquilo. é em dezembro. Pessoal, quando acabar a aula dele, descansem um pouco. 7 horas eu entro, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho. Quem é que vai assistir a aula de história aí? Fala a verdade. Vocês reclamam que querem aula à noite e somem. João Gabriel. Cadê? Quem mais? Só o João Gabriel? Ai, ai, ai. Gabriel Lucas. Ah, Carol Santana. Beleza. Tá bom. Vai lá, meu amigo querido. Um Boa abraço, aula William. para Até a próxima aí. Renato, você você. levantou a mão, queria falar, queria dar um alô, queria falar alguma coisa, quer perguntar, pode falar. Não, eu ia falar com o professor. Fale com ele. Fale com ele, pode Eu falar. tô aqui, pode falar. Eu ia falar para ele dar aula na parte da manhã ou às 5 horas da tarde. 19 horas eu estou no curso. Nunca, querida. Nosso curso é para trabalhador, para aluno da rede estadual. A gente nunca vai ter aula de manhã, desculpa. Não tem como, entendeu? A gente não pode. Porque as escolas do município têm aula, do estado tem Mas semana que aula. vem você volta às 5. Fala para ela que semana que vem você volta às 5. Ela não gosta desse horário, eles não gostam. Ele falou. Eles reclamam de tudo, né? Sabe como é que eles são, né? Reclamam de tudo. Deixa eu ir embora aqui. Tchau, Valeu, beijo, mano. né? Um abraço. Então, o Monteiro ele foi julgado e condenado por ser racista, e tem provas que ele era racista, tem cartas e coisa e tal, mas o Monteiro não se reduz a isso, né? Dificilmente cai o Monteiro hoje no vestibular, quando cai é sobre essa questão, a discussão sobre isso. Mas o projeto do Monteiro Lobato é um projeto, na discussão de um projeto de nação. Obviamente que nesse momento no mundo inteiro as ideias de eugenia, as ideias protofascistas estavam em ebulição. Mas o Monteiro ele tem uma transição que as pessoas não prestam atenção. Monteiro começa como um monarquista, Monteiro era monarquista, de direita, um cara bem à direita, e ele vai ter um cargo alto no governo brasileiro, ele vai estar nos Estados Unidos encarregado de negócios, e aí ele vai negociar com o governo estadunidense petróleo. Na verdade, ele não vai negociar petróleo. Ele está lá e ele recebe uma comissão do governo da União Soviética para trocar, imaginem, gente, café por petróleo. O Brasil produzia café para jogar fora, estava queimando. E os russos queriam café, e os russos tinham petróleo para jogar fora. E aí, quando ele leva essa proposta para o governo brasileiro, o governo americano proíbe, isso é fato, proíbe o Brasil de negociar com a União Soviética. Chega um americano lá e fala com ele: vocês não vão negociar, está proibido. E aí ele começa a se aprofundar sobre isso, e tem um livro dele fantástico chamado O Escândalo do Petróleo e do Ferro, em que ele vai mostrar os interesses dos Estados Unidos em cima do Brasil, que proibiam o Brasil ter a siderúrgica, depois o Getúlio vai fazer a siderúrgica, e proibiam o Brasil de procurar petróleo. Não se podia procurar petróleo no Brasil, não se podia achar petróleo no Brasil.
E é até engraçado que ele escreve um texto que é muito irônico, que é o petróleo inteligente. O que é o petróleo inteligente? É um petróleo que ele olha e fala: não vou entrar no Brasil. Ele olha a fronteira nacional, ele vai se desviando, ele vai contornando o Brasil, ele fala: não vou entrar no Brasil, não quero entrar no Brasil, eu vou para a Colômbia, eu vou para a Venezuela, eu vou para a Argentina, mas no Brasil eu não entro. É um texto muito irônico, porque a gente sabe da história do Monteiro. O Monteiro foi preso por conta do petróleo. Ele foi preso e apanhou. Ele foi preso e foi torturado, na época do Vargas ainda. Né? Muita gente fala, o Monteiro isso, Monteiro aquilo. A história do Monteiro não é só isso. Não é só o racismo. Não estou dizendo que ele não foi racista, nem defendendo, nem passando pano para o racismo dele. Mas tem mais coisa na história dele. E aí ele é o grande fundador da campanha do Petróleo é Nosso. Por ironia do destino, o primeiro posto de petróleo no Brasil foi fundado no município de Lobato, na Bahia. Não é homenagem, o município não é homenagem a ele. Nosso nome é Lobato. Por ironia, esse poço de petróleo furado em Lobato. Monteiro foi um grande nacionalista. Ele tinha um projeto de país e ele é um cara que ele vai ironizar o Jeca Tatu, ele vai ironizar, ao contrário da direita brasileira de hoje, né? Vocês estão vendo aí surgindo movimentos neofascistas que fazem uma apologia do homem simples, do caipira, do pessoal que está no campo e no atraso, como o perfeito brasileiro. Ele ironizava esse atraso brasileiro. Ele batia, ele cria o Jeca Tatu, o personagem ele que cria, mas não é um personagem positivo. O Jeca Tatu é a ignorância, é o atraso, é o cara que tem solitária porque anda descalço, que as crianças não estudam, que não tem essa educação, então ele bate muito naquilo, ele discute muito aquilo. Né? Mesmo a fase infantil do Monteiro, que o pessoal aí põe lupa, né, para colocar só a parte do racismo, tem frases racistas sim, no sentido do pica-pau amarelo, mas é menos, é pouco. Tem um projeto ali para a criança, que é o projeto de fazer a introdução da literatura universal para a criança. Ali está a mitologia grega, ali estão os grandes romances da literatura universal, ali está todo um projeto de fazer com que a criança tenha acesso à literatura universal, se interesse pela literatura universal através do universo infantil. Né? E não é o projeto do Monteiro, ele não é o racismo, muito pelo contrário, é outro projeto. Ele se desencanta com o país e vai fazer um projeto para as crianças, que é o projeto de introduzir a grande literatura e os grandes temas da literatura através da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, inclusive tem a questão do petróleo. Tem o famoso livro O Poço do Visconde, onde o Visconde vai discutir a questão do petróleo e de desenvolvimento nacional. Né? Então, o Monteiro hoje é um cara muito polêmico, é um cara pouco estudado, é um cara que se aumentou a lupa sobre a questão do racismo, tem que se bater no racismo, óbvio, mas se esqueceu toda a outra parte, não, que não é feito por Nietzsche, que não é feito por Heidegger, que não é feito com um monte de gente. Mas ele não era um modernista. Interessante isso, né? Monteiro está listado entre os três modernistas, mas ele não era um pré-moderno. Muito pelo contrário, ele que escreve um texto de crítica, Anita Malfatti, que é o Paranoia e Mistificação. Né? Paranoia e Mistificação batendo nos modernistas, dizendo que aquilo não era arte. Ele é um homem que estava ainda com os exemplos da grande arte, né? Da arte clássica. E ele é um dos ditos, vamos passar aqui, ele é um dos chamados. Ué, o que houve, gente? Cadê o resto dos slides? Não entendi nada. Peraí, vou ter que reapresentar aqui que os slides caíram. Peraí, pessoal, os slides caíram aqui. Pessoal, podem fazer perguntas, tá? Não fiquem quietinhos, calados. E minha câmera não está entrando, entrou. Peraí. Deixa eu recolocar aqui, porque eu não sei por que caiu a apresentação. Não estava saindo da primeira página. Agora acho que vai. Ué. Estava tudo certinho. De uma hora para outra não está indo.
Só um segundo, gente. Deu um probleminha aqui, vou baixar novamente aqui. Não sei o que houve. Não está indo a segunda parte. Estava indo de uma hora para outra, simplesmente decidiu parar de passar. Um minutinho eu baixo e coloco. Continuando a falar dos pré-modernos, né? Por que eles são considerados pré-modernistas? Principalmente principalmente o Lima Barreto. Primeiro, pela forma, pelo formato, né? Muito menos o Monteiro. Formato do Lima Barreto, né? Se pegar Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um livro muito moderno. É um narrador, a função do narrador dentro do texto, né? O papel do narrador, as figuras que estão ali, né? São pretos, são pobres, são suburbanos, né? Isso muda muito o foco dos personagens, todas as questões que ele coloca, que o Lima coloca, são questões extremamente modernas para a nossa época. Deixa eu ver se agora foi. Se não foi, eu vou abrir outro aqui, e a gente usa o outro. Não foi, deu um probleminha. Eu vou abrir outro aqui, tá? Vou usar outro que é maior. Não tem problema. Só um minutinho. Agora vamos, gente. Desculpa aí a demora. Deu um probleminha na apresentação. Eu tive que substituir a apresentação. Então, deu um pequeno atrasinho de 2 minutos. A gente vai substituir a apresentação, vai usar a apresentação alternativa. A gente vai usar a apresentação alternativa. Gente, estou tentando apresentar, o negócio está cobrindo aqui. E agora vai. Vamos lá, pessoal, sobre modernidade e vanguardas, né? Na 9, a gente tem uma série de transformações, e essas transformações elas vão levar também a que a gente tenha uma inovação na parte de literatura, né? Uma inovação na parte de literatura. Falei de Baudelaire na semana passada, falei que o fim dos temas nobres, né, a utilização de todos os temas, o experimentalismo, o dandismo, eles vão mudar a literatura mundial. A literatura brasileira também vai começar a ter uma transição. Essa transição não pode ser reduzida à Semana de Arte Moderna, tá? Essa transição já tem alguma coisa dessa transição, por exemplo, no Machado. Você pegar, mas o Machado era um escritor realista, menos. Você pegar Quincas Borba, você pegar o Alienista é um romance ultramoderno, poderia ter sido escrito ontem. Um romance que trabalha muito a psique. Quincas Borba também, Isaú Jacó também. O Machado inaugura o romance psicológico no brasileiro e ninguém o considera moderno, talvez pelo trato da linguagem. Uma linguagem muito vernácula, muito escorreita, né? muito correta, pouco popular. Talvez o não situe na modernidade. Mas o Machado já apresenta características modernas. Cruz e Souza, então, nem se fala. Cruz e Souza
É seguramente um vanguardista. Mas até o século XIX, no Brasil, não se fala em modernidade, né? Então, a gente vai ter o que se chama a luta entre velho e o novo, né? Você vai ter autores como Machado de Assis, que eu já citei, Olavo Bilac, que nem tanto. Acho que o Olavo Bilac namora muito com temas românticos e patriotas, mas alguma coisa na poesia dele transcende isso. O Aloysio de Azevedo, com um naturalismo, não sei se pode ser considerado pré-moderno, né? Mas principalmente esses três são mais citados, né? O Euclides da Cunha, o Lima Barreto e o Machado de Assis, né? O Euclides da Cunha, muito por esse texto jornalístico, esse texto realista, esse romance realista que vai ser uma característica depois do modernismo. A gente tem vários problemas no Brasil. A gente vai ter o flagelo da seca e duas coisas muito importantes que têm a ver com história, né? Primeiro, a cultura do café, que alça São Paulo a uma nova capital da República, e o Arraial de Canudos, né? O Arraial de Canudos é uma coisa muito única no Brasil. Aqui tem uma foto sobre o Arraial, não sei se vocês já tiveram uma aula com o William sobre isso. O Canudos é um negócio único, né? O Canudos está ligado a um arraial perto do rio Vaza Barris, na Bahia, onde retirantes da seca, em vez de ir para o Sudeste, eles vão se reunir e vão começar a construir uma cidade. E nessa cidade, olha que coisa doida, né? Você tem o Antônio Conselheiro, que é uma pessoa com evocações místicas, ele está esperando a volta do rei Dom Sebastião, que sumiu na Batalha de Guadalquivir, e vai voltar para o Brasil e vai trazer a justiça. E ele acha que a República é a causa de todos os males do Brasil. Então, você apressadamente vai dizer que esse cara é um reaça, monarquista, que é a volta do velho... Calma, gente, calma. O Antônio Conselheiro é um líder messiânico. Essa monarquia dele é uma monarquia, o sebastianismo tem muita influência mística e teve muitas revoltas no Nordeste brasileiro ligadas ao sebastianismo e esse mito da volta do rei guerreiro que vai fazer justiça. Não é bem um rei da terra, é um rei imaginário. Nesse Arraial de Canudos, as pessoas chegavam e lá não havia propriedade privada. A terra era repartida, não tinha órfão, não tinha pobre, não tinha mendigo. Óbvio que ali era uma terra de gente pobre, mas esse arraial começa a prosperar. Imagina o que era para aquele Nordeste dos Coronéis um sujeito que tinha um discurso monarquista, mas uma prática comunista, e a gente nem está falando de Karl Marx, ele não estava inspirado no Marx, mas ali, basicamente, era uma comuna. Canudos era uma comuna, era uma organização anarquista, comunista, dentro do Nordeste. Aquilo tinha que ser destruído, aquilo tinha que ser derrubado, aquilo tinha que ser, de todas as maneiras, extirpado, porque aquilo ali era um péssimo exemplo. Imagina, os coronéis que dominavam a água, que dominavam as terras, que desmandavam no Nordeste, tinham pela frente uma cidade que se tornou uma grande cidade, uma cidade próspera, que desafiava a lei do mais forte ali no Nordeste. Isso se torna... Não é que Canudos vai combater aquelas cidades, ou Canudos vai tentar derrubar o governo, ou Canudos inflama o povo contra a República, ou tem uma grande revolta em Canudos para derrubar a República. Não é isso. Os coronéis se incomodam e falam, olha, tem que acabar com isso aqui, tem que destruir isso aqui não pode existir, não. Não pode ter esse negócio aqui, não. E aí o exército sai do Rio de Janeiro, não é nem o exército do Nordeste, são 2 colunas mandadas contra Canudos e 2 vezes Canudos resiste e 2 vezes Canudos derrota o exército brasileiro. Você imagina isso, era um arraial, era uma cidade, não tinha os recursos para combater o exército, mas eles eram tão abnegados, eles estavam tão aferrados àquela ideia que combatem, resistem e derrotam o exército brasileiro. Aí uma terceira coluna, não sei a quantidade de soldados, uma quantidade bem grande, né? Uma grande coluna marcha desde o Rio de Janeiro, né? E arrasa o povoado. Eles matam todo mundo, eles matam até os cachorros, eles matam as mulheres, matam as crianças, e destroem todo, não deixam nada, não deixam pedra sobre pedra
daquele arraial, né? Aqui tem uma parte do texto do Euclides da Cunha, né? A urbes monstruosa de Barro definia bem a cívica sinistra do erro. O povoado novo surgia, dentro de algumas semanas já feito ruínas. Nascia velho, visto de longe, deslumbrado pelos cômoros, atulhando as canhadas, cobrindo área enorme, truncado nas quebradas, revolto nos pendores. Tinha um aspecto perfeito de uma cidade quando o solo houvesse sido sacudido e brutalmente tomado por um território. Eu não vou ler o texto todo, né? Aqui mostra, ó, vinham de todos os pontos, trazendo os haveres, carregando os haveres todos, transpostos às últimas voltas do caminho. Quando divisavam um camarada humilde da antiga capela, caíam genuflexos sobre o chão aspergo. Estava atingido o termo da romagem. Estavam salvas da pavorosa hecatombe, que vaticinava as profecias do evangelizador. Pisavam, enfim, a terra da procissão, Canaã sagrada que o bom Jesus isolara do resto do mundo uma cintura de serras. Chegaram estropiadas da jornada longa, mas felizes. Euclides da Cunha, ele é um escritor que morava na capital, era um intelectual. Ele vai seguir as missões, mas ele vai ser pró-Canudos. Ele vai fazer uma reportagem sobre Canudos. Os Sertões é um livro primoroso, leiam, vale a pena ler. Pró-Canudos, pró-Antônio Conselheiro, pró-os derrotados. Isso já é muito moderno. Porque, em geral, a história é feita pelos vencedores, é a história dos vencedores. Euclides da Cunha vai fazer uma história dos derrotados, dos humilhados. É outra figura envolta em muita mítica, né? Tem a história de que ele tentou matar, e tentou mesmo matar, o amante da mulher dele. O Euclides teve um desfecho infeliz do relacionamento dele, lembrando que naquela época era aqueles crimes de honra e coisa e tal. Ele vai para Canudos, ele é casado, e a mulher dele se envolve com um militar, e sai de casa e vai morar com um militar, e o Euclides desafia o militar para um duelo, e óbvio, o militar é militar, o Euclides não é militar. E o Euclides é morto pelo amante da esposa. Teve até um seriado na Globo falando sobre a mulher do Euclides, que na época ela é vista como vilã. É bom lembrar que a gente vive numa sociedade machista. Imagina a mulher que trai o marido, que sai de casa e vai morar com o amante no século XIX, né? No século XIX, passando para o século XX. Ela é vista como uma grande vilã, óbvio que ela não é a grande vilã. É uma história trágica, né? Um grande escritor acaba morrendo assassinado, ele é um grande escritor já, é um escritor consagrado, e a sociedade meio que se volta contra ela, né? Era o costume da época, essa moral absurda da época, essa coisa de crime de honra, de lavar a honra, de lá matar o amante, e nessa de matar o amante, perdemos um grande escritor, Euclides. Tem vários livros sobre essa questão, mas não é isso que era no vestibular, né? Descrição do povoado, que está sendo construído pelos seguidores de Antônio Conselheiro, né? Ao concluir, aquelas casas traziam mais do que a miséria do homem, a decrepitude da raça. O narrador nos diz que a raça humana está em decadência, como se as casas estivessem regredindo ao primarismo das cavernas. O que a religião podia se perder na vida dessas pessoas? Isso é muito contraditório, tá? Porque no texto do Euclides, ele vai criticar a religião, mas ao mesmo tempo vai ver que aquela religião é uma válvula de escape, uma válvula de construção de uma outra sociedade para aquelas pessoas que não tinham para onde ir, né? Então você tem a proclamação da República, mas o Brasil não mudou nada, né? A proclamação da República foi feita pela minoria, foi feita pela elite. O Dom Pedro II, quando ele proclama a abolição, ele perde o último apoio dele, o último grande apoio dele, que eram os latifundiários do sertão nordestino, que estavam mais atrasados e não conseguiam sobreviver sem a mão de obra escrava. Então, ele entra em desgraça e é feita a proclamada República no Brasil, que foi algo feito sem a participação das massas, né? Então, você começa a tentar modernizar o Brasil, mas o Brasil ainda até era Vargas, um grande fazendão, né? Uma reumanização superficial. E você tem um processo extremamente doloroso no Brasil, processo de eugenia, de embranquecimento do Brasil. O Brasil, quando foi abolida a escravidão, o Brasil tinha uma população de cerca de 70 e pouco, 80 e poucos por cento de negros. O Brasil era um país negro. A imigração no Brasil não foi só para trazer mão de obra capaz, hábil para a lavoura. Era um projeto de embranquecimento do Brasil.
A quantidade de escravos que havia libertos no Brasil daria conta de trabalhar nessas lavouras. A abolição da escravatura no Brasil foi feita de forma cruel com os negros. Os negros não tiveram só abolição, eles foram expulsos das fazendas. Não tiveram nenhuma forma de indenização, não tinham garantia de emprego, não tinham arrendamento, não tinham nada. Daí nascem as favelas. A culpa das favelas é da forma como foi feita a abolição da escravatura no Brasil. Não houve nenhum cuidado. É bom lembrar, os negros não vieram para o Brasil a passeio. Os negros foram sequestrados na África. Houve um sequestro. Foram sequestrados para se tornar escravos. Aqui no Rio de Janeiro, ali perto do que é o Porto Maravilha, você tem o maior cemitério negro de todas as Américas. Onde tem aquele porto ali, não se sabe a quantidade de ossadas que tem. 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, não se sabe a quantidade de ossadas que tem ali, porque aqueles que não chegavam em condições, ou que chegavam mortos ou semi-mortos, terminavam de morrer e eram colocados em covas coletivas. É uma visão tétrica, parece Auschwitz. Então, você tem um país que se moderniza dessa maneira. Você importa mão de obra branca europeia para higienizar, para eugenizar, para embranquecer o Brasil e pega toda a população negra, expulsa das fazendas e joga a própria sorte nos grandes centros urbanos. Por que o Rio de Janeiro se tornou uma cidade cheia de favelas? Por conta desse processo. Aliás, dois processos. Primeiro, o da abolição, e depois do êxodo rural durante a ditadura militar, sem nenhum tipo de planejamento urbano, sem nenhum tipo de processo de moradia urbana, em que os pobres foram sendo jogados na periferia, na favela, no gueto, no morro, né? Então, você tem isso, né? Escravos libertos vinham em completo abandono, a elite econômica preferia importar imigrantes europeus. É um aspecto, infelizmente, do Brasil. Aqui tem um texto falando sobre isso, Lima Barreto, um grande crítico. Lima Barreto também era negro, é bom lembrar, né? Estávamos fatigados, nossa mediana, do nosso relaxamento. A visão de Buenos Aires, muito limpa, catita, elegante, provocava-nos e enchia os loucos desejos de igualá-la. Buenos Aires é a capital da América Latina mais branca que tem. Ela basicamente não tem negros, é uma cidade muito branca e com propensões na época de ser uma cidade europeia, que nunca foi e nunca será, né? Então, essa coisa do racismo no colonialismo, do racismo introjetado na nossa visão de mundo, não é de hoje não, tá? Por isso que o racismo é estrutural, né? Havia nisso uma grande questão de honra próprio nacional. O Instituto Desejo não permite que os estrangeiros, ao voltarem, enchessem de críticos à nossa cidade, à nossa civilização. Ou seja, o Barreto aqui está detonando esse projeto de eugenização de racismo brasileiro, né? Então, você tem aqui, no pré-modernismo, autores em busca de um país. Mas, tanto no Lima quanto no Euclides, você tem também, além da busca de um projeto de país, de uma visão diferente de nação, de uma visão crítica, de um olho para os derrotados, de um olho para os oprimidos, de um olho para os renegados, você tem a forma que é diferente. A forma do Euclides é diferente. Aquele texto, que é um romance e reportagem, é em tudo moderno. Os textos do Lima é a mesma coisa. Recordações do escrivão Isaías Caminha. É um autor que, ao mesmo tempo que é um autor em primeira pessoa, é um personagem, isso já é muito moderno. Um autor em primeira pessoa, que ao mesmo tempo é um personagem, como no livro do Machado de Assis, né? Memórias Póstumas, e com muita ironia vai colocando os problemas da época, né? Então, os personagens que vão entrar nos livros são os violeiros, os escravos libertos, os capoeiristas, os caboclos, os renegados, os oprimidos. Então, isso é muito moderno, tanto no Lima quanto no Euclides, né? Interesse pela realidade brasileira. Você vai ter aqui o Canaã, né? Vai falar da imigração alemã no Espírito Santo, mas vai falar com um olho crítico. O Graça também era um cara próximo dos movimentos sociais da época, próximo do pensamento anarquista, próximo do pensamento socialista, e é um autor esquecido. Praticamente ninguém hoje lê Graça Aranha. Pouca gente sabe que Graça Aranha é um escritor. Vocês sabiam que Graça Aranha é um escritor? Pergunta para vocês, já ouviram falar de Graça Aranha? Graça Aranha, para todo mundo, é uma avenida aqui no Rio de Janeiro. Alguém já leu Canaã?
Não conheço ninguém que tenha lido Canaã, tá? Eu comprei e ainda não li. Eu confesso que eu ainda não li. Alguém aqui já leu Canaã? Canaã cai trechos, tá? Às vezes no vestibular. Alguém leu Canaã? Alguém já ouviu falar de Canaã? Canaã era o grande livro da época. Olha como as coisas são estranhas, né? Embora o Graça Aranha fosse um cara progressista, ele era um homem branco. E era o grande escritor brasileiro da época, o grande vulto nacional. E o Lima era ninguém. O Lima era um escrivão pobre que vai morrer num asilo de loucos. Ele foi internado no asilo de loucos mais de uma vez e que vai escrever sobre os pobres, sobre os excluídos, sobre os renegados, sobre os perseguidos, e que na época ninguém considerou ele grande coisa. Ele fazia... ele juntava dinheiro para publicar seus livros. Hoje o Lima é um escritor da época o mais estudado, com certeza, e ninguém lembra do Graça Aranha. Monteiro Lobato, que hoje caiu em desgraça, né? Euclides da Cunha, que não tem uma obra tão grandiosa, mas só o livro dele, O Grande Sertões, vai para uma literatura. A busca de uma linguagem mais simples e coloquial. Vai se falar dos problemas do Nordeste, vai se falar dos problemas da República, vai se falar do sebastianismo, do cangaço, né? Então, eu não vou aqui dar o histórico todo da Guerra dos Canudos, né? Leiam sobre, é bem interessante. Tinham mais de 15 mil pessoas lá. Quer dizer, foram mais de 15 mil mortos. É uma grande... Quem pensa, o Brasil nunca teve revoltas, o Brasil nunca teve guerra. Gente, só nessa morreram 15 mil pessoas. O exército brasileiro foi derrotado 2 vezes. Né? Então, assim, embora possa ser visto como o Antônio Conselheiro como um fanático religioso que estava tentando criar uma república messiânica, do outro lado ele pode ser visto como um grande líder social, né? Então, o Euclides vai fazer um grande relato, né? Vai fazer um livro bem interessante, né? Vai mostrar a luta de uma outra forma, vai ter simpatia com o sertanejo, né? O sertanejo é, antes de tudo, forte, né? Ele vai efetivamente se colocar do lado dos vencidos, então é uma obra bem interessante, né? Aqui tem uma questão do vestibular, né? Formação de florestas. Ele nem caiu no Enem de 2013. Caiu na parte da geografia, cara. Eu nem sei se responder essa questão. Formação de florestas latifoliadas, da xerófila, adaptação para matas de grande porte, adaptação elevada salinidade, uma direção da cobertura pereinófila. Olha, caiu no Enem sobre geografia. Eu não saberia responder, né? Os Blusudangas, né? Que é bastante interessante também, que é uma grande crítica ao Brasil, né? Com o café, dá-se uma coisa interessante. O café é tido como uma das maiores riquezas do Brasil, enfrentando uma das maiores pobrezas. Sabe por quê? Porque o café é o mau mordedor das finanças de Brusudanga. Ele está criticando a política de encilhamento. Eu me explico, o café, onde a cultura do café é a base da rubrica, que é a política que domina a ação. A sua árvore é cultivada em grandes latifúndios, pertence a essa gente que, em geral, mal os conhece. Ou seja, era um grande crítico da cultura do café com leite, né? Século XX, né? O existente manifestações davam continuidade à arte do século anterior, revisão do nacionalismo, crítica da organização social do país, consolidação da república, crítica da política do café com leite, a crítica das contradições, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, mais na parte da poesia, né? Crítica das classes superiores, novos posicionamentos das classes mais baixas, fuga do esteticismo, expressão da poesia nacional, linguagem mais direta e próxima da realidade, Monteiro, Lobato e Lima Barreto. Euclides da Cunha não, tinha uma linguagem mais formal rebuscada. Augusto dos Anjos é o último simbolista, né? Por isso que eu falo que o simbolismo já é um pré-modernismo, né? E a apresentação, vou parar por aqui, vamos entrar nas questões. Pessoal, questões sobre o pré-modernismo, a gente pode resumir o pré-modernismo como todas as manifestações literárias entre o simbolismo, o parnasianismo e a Semana de Arte Moderna,
que tem como características a busca de uma nova literatura nacional. Você vai pegar, por exemplo, Euclides da Cunha, embora o texto dele seja rebuscado e seja um texto, entre aspas, culto, ele tem uma outra visão, porque ele vai fazer, primeiro, ele é moderno, porque ele faz um relato jornalístico, que é um livro, que é um grande romance histórico, o que não tinha no Brasil. Ele inaugura o romance histórico brasileiro com Os Sertões. E ele se posiciona, ele, o homem culto da cidade, se posiciona pró-sertanejo, pró-oprimido, pró-massacrado. Ele vai fazer um relato da Guerra dos Canudos com a visão dos oprimidos. Isso é muito moderno. A modernidade do Euclides está aí. O Lima, ele só é considerado modernista porque ele aconteceu antes de 22. O texto dele é muito mais moderno do que a da Raquel de Queiroz, por exemplo, que eu não acho moderno, nada moderno. É um texto regional, realista regional, que, em muitos casos, para mim, não cheira a modernidade. Alguns textos, por exemplo, do Jorge Amado, para mim, não são modernos, a não ser na motivação. Outros são, né? A morte em Cartesbergo d'Água, o Capitão de Longo Curso. Mas você pegar Mar Morto, não é um texto moderno. Mas o texto do Lima é muito moderno. É moderno na forma de fazer, é moderno na posição do narrador, é moderno na forma como descreve o ambiente, que não é uma forma naturalista, né? É moderno na exploração do psique, dos personagens. Então, o Lima é muito moderno, né? Mas também é um homem pobre, suburbano, funcionário público de baixo escalão. Então, dificilmente ia ser um cara para dizer, olha, a modernidade no Brasil começa com o Lima. Se não começa com o Cruz e Souza, imagina com o Lima. Também não iam dar essa pecha para o Lima. Augusto dos Anjos está junto dos outros simbolistas. Já falei do simbolismo para vocês na semana passada. Para mim, o simbolismo é um marco da inauguração da vanguarda no Brasil. Por último, Monteiro, já falei no início da aula, Monteiro hoje dificilmente cai. Quando cai é para falar mal, quando cai é para falar do racismo no Monteiro, o que não tem nenhum problema em falar do racismo no Monteiro, tá, gente? Não estou passando pano para o racismo dele, mas aí você pega todo o resto da literatura dele e joga no lixo. Tem aspectos interessantes no Monteiro, a visão de um projeto de nação, a ideia de um projeto de país, de um projeto de Brasil, né? Tira-se a eugenia de lado, mas você não pode pensar num país, por exemplo, sem um petróleo, você não pode pensar num país sem ferro, você não pode pensar num país sem indústria, você não pode pensar num país sem desenvolvimento. Ele é um cara que vai atacar a romantização do caipira. Ele vai ser o primeiro a bater pesado, né? Essa coisa da romantização do caipira. Ele fala, a gente precisa de um país urbano, a gente precisa deixar de ser fazendão, a gente precisa de um outro país. Mas a linguagem do Monteiro é arcaica, a linguagem do Monteiro não é modernista, ele é um grande antimodernista. Ele vai fazer uma crítica pesada à Anita Malfatti, tem aquele texto Paranomistificação, que é um texto bem ruim dele, né? E que ele acaba sendo o marco do reacionarismo contra a modernidade. Pergunta, gente. Sobre a modernidade a gente vai falar muito, eu vou dividir a modernidade em fases para a gente falar de cada fase. Perguntas. Falem, gente, essa aula de pré-modernismo, principalmente o pessoal que não tem muita familiaridade com a literatura, não é uma aula tão interessante assim, eu sei. É uma aula que eu falo de escritores que a maioria não leu e que, sem perguntas, eu fico sem norte, né? Quem já leu Monteiro aqui, ou Monteiro adulto, ou os romances do Monteiro, ou Monteiro para criança, o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem leu Monteiro aqui? Alguém leu Monteiro Lobato? Ninguém leu. Não. Minha geração leu muito Monteiro, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguém leu Euclides? Euclides da Cunha? Sertões? Alguém leu Euclides? Só viu o desenho do sítio? Também não? Os Sertões também não. Sertões é um grande livro, vale a pena ler. Só assistiu, né? Eu tenho uma coleção que tinha, né? A coleção da minha casa foi montada para as minhas filhas. Eu não tenho. Eu comprei para as minhas filhas, como separei. O Presidente Negro é um livro... esse é um dos livros pelos quais ele é acusado de racismo, né? O Presidente Negro é um livro extremamente contestado do Monteiro Lobato. É um dos livros, não é um dos melhores livros do Monteiro Lobato. Mas o Escândalo do Petróleo e do Ferro é bem bom. Tá? O Escândalo do Petróleo e do Ferro é bem bom. Não, é um livro que cai, de vez em quando cai. Cai para ser criticado, cai para se bater. Que é essa questão da eugenia,
do contato do Monteiro com os movimentos supremacistas e coisa e tal. Isso aconteceu de fato. Mas eu falo também do trajeto do Monteiro de um cara quase monarquista para um cara quase socialista, né? O Monteiro é aquele morto muito doido, né? Eu brinco, é o Geraldo Alckmin de hoje. Ele começa lá na extrema-direita e acaba quase na esquerda, né? Então, não dá para resumir o Monteiro só ao pior do Monteiro. O Monteiro hoje ele está meio que proscrito das provas, mas pode cair alguma citação dele pelo papel dele até de antimodernista. Lima Barreto, vocês leram alguma coisa do Lima? Pelo menos o Trisfim de Policarpo Quaresma é um livro muito lido antigamente. Cai muito em prova o Trisfim de Policarpo Quaresma. Eu conheço o escândalo do petróleo e do ferro. Eu não conheço esse. O livro que eu tenho aqui em casa se chama Escândalo do petróleo e do ferro. O escândalo do petróleo e do ferro. Esse eu não conheço, Jorgismo e... deve ser 2 livros que estão juntos, João Gabriel. Deve ser 2 livros que estão juntos. Jorgismo e Comunismo deve ser um livro que está junto. Esse eu não li. O Escândalo do Petróleo e do Ferro, eu me interessei em ler. É um livro bem bom. Bem bom. Bem bom. E esse livro levou ele à prisão, né? Ele foi preso. Porque o pessoal vê a Era Vargas só de uma maneira, às vezes, positiva. Vargas é uma coisa interessante, né? Até a década de 70, de 80, principalmente com a ditadura militar, o Vargas foi, pela esquerda, jogado na lata do lixo. A Era Vargas era toda uma ditadura, Estado Novo, coisa e tal, não queremos saber do Vargas. O Vargas ele foi reincorporado na história nacional pela pauta nacionalista. Mas é óbvio que o Vargas nem era um bandido, nem era um herói. Vargas tinha muitas contradições, né? Entre essas contradições estava a relação dele com o movimento social. Ele era anticomunista. Ele em 1935, ele vai prender o Prestes, vai prender todas as lideranças comunistas e vai levar, inclusive, ao suicídio de um comunista alemão na prisão, torturado até a morte, só ler Olga. Vai banir, vai proscrever o Partido Comunista durante 10 anos. O partido só vai ser legalizado em 1945, né? E o trato com a oposição não era um trato civilizado, né? O próprio Lobato, que está longe de ser um comunista, foi parar na cadeia por discordar do Vargas. Então, é uma era para se ler com mais atenção, com mais detalhamento. Seguramente o William ensina melhor Vargas para vocês do que eu, mas é uma era de muitas contradições, era Vargas, né? Não dá para olhá-lo como um simples ditador. Você tem que olhar o que era o Brasil naquele momento, qual o tipo de transição que está sendo feita no Brasil, que tipos de classes sociais estão na composição daquele governo, daquela revolução, e aí eu posso defender uma aula que não seja de literatura porque era revolução e não golpe. Você tem um movimento de ascensão das camadas médias ali contra aquela oligarquia do café e do leite. Então você tem uma função progressista daquele governo, que é de modernizar o Brasil, de colocar o Brasil dentro dos marcos de um capitalismo minimamente desenvolvimentista. Então, ele tem uma função revolucionária ali e ele vai se basear em camadas da classe média para fazer essa transição. E, obviamente, ele vai usar da força também. Então, não é um governo completamente democrático, nem temos uma democracia liberal no Brasil, uma democracia aberta. Então, é um governo de muitas contradições, mas tem que se olhar Vargas dentro dessas contradições, né? Tanto que ele, ao se suicidar, ele evita que a ditadura militar que aconteceu em 64 no Brasil tivesse acontecido antes. Aconteceria se ele não tivesse se suicidado, né? Porque aquelas forças que estavam contra as Vargas são as mesmas forças que vão tomar o poder no Brasil em 64. Então, é um processo muito complexo, né? Vargas é para vocês namorarem, se apaixonarem, não pelo Getúlio, pelo tema. Numa aula aí com o William. É extremamente complexa a Era Vargas. Não é uma era que pode ser definida no termo populismo. Populismo é um termo que eu odeio. Por que eu odeio o termo populismo? Porque populismo não significa nada. Qualquer um pode ser populista. Sobre o termo populista, você reúne Vargas, Lula, Fidel, Boric, todo mundo de esquerda na América Latina vira populista. O que é populista? Aí você pergunta, a pessoa não sabe te definir, né?
Se você pensar em populismo como um processo em que você tem uma figura, digamos, carismática, que consegue dialogar com os movimentos sociais sem pertencer a esses movimentos, você pode chamar o Vargas de populista, mas você não pode chamar o Lula de populista. O Lula não é uma pessoa que dialoga com os movimentos sociais e está fora dos movimentos sociais. Muito pelo contrário, ele é uma criação do movimento operário de São Bernardo do Campo da década de 70. Então, ele não pode ser um líder populista, porque se a definição for essa, ele não se encaixa. Então, é muito complicado reduzir a era Vargas a um termo. Né? Então, é outra aula. É uma aula para o William, o mestre William aí, que sabe muito mais de história do que eu. Eu gosto de história, né? Até por ter feito filosofia também, eu gosto de história. Não só a filosofia sem história, mas a praia é do William. Né? Vamos para as questões? Pergunta, gente. Ninguém pergunta, eu fico assim meio perdido. Ninguém fala nada. Leiam o Escândalo do Petróleo e do Ferro, leiam Trisfim de Policarpo Quaresma, leiam os Busudungas, leiam... meu Deus do céu, não me fugindo aqui. Leiam os Sertões, vale a pena. Né? Vale a pena. Leiam, vale a pena. Leiam por ler também, leiam por gosto, por prazer. Não leiam só para o vestibular, não. Sei que agora você tem que ler mais para o vestibular. Né? Vou botar as questões. Licença, não é uma dúvida, porque eu entendi a aula toda. É só uma pergunta. O senhor pode fazer com a gente alguma prova da UERJ discursiva de português? Eu vou botar agora. Ah, sim, porque... Eu já botei semana passada, vou botar agora. Eu estou sentindo muita dificuldade em fazer, porque as leituras obrigatórias eu não conheço nenhuma. Menos de Harry Potter, não. Harry Potter foi de inglês, desculpa. As de português eu não conheço nenhuma, então estou sentindo muita dificuldade de fazer as provas de português, as discursivas. Inclusive esse livro de agora, professor, se o senhor puder fazer uma aula... Coração em mente, a gente vai fazer uma aula sobre isso. É que eu deixei a aula mais para frente. Se vocês quiserem, eu posso adiantar. Não, rapidinho, deixa eu só te perguntar, falar com ela. Se vocês quiserem, eu posso adiantar a aula sobre coração e mente e continuar as outras aulas depois. Pode falar. Dali, desculpa, tá? Mas olha só, a aula aqui tá dizendo que vai ficar gravada. Eu perdi alguns pedaços. Sim. Aí eu acesso aonde para assistir essas aulas gravadas que eu perco uns pedaços e eu quero assistir inteiro em casa? Não sei. As meninas estão aí, Thaís, Agatha, alguém pode responder? Alguém? Eu não sei. As meninas têm que responder. Elas respondem daqui a pouco. Seguramente elas respondem. Meninas, respondam, por favor, onde é que acessa a aula gravada. Eu vou mandar meu telefone, se ela mandar pelo zap onde que tem que entrar, eu agradeço, tá, professor? Não, mas não tem problema de... Olha só, vou deixar o meu aqui também, já deixei meu zap várias vezes, só que essa aula, quem grava não sou eu. Então, assim, se eu tiver acesso, até mando. Mas eu acho que a Thaís deve botar lá no grupo de alunos, mas eu peço a ela, falo, olha, o pessoal está pedindo aula gravada. Sem problema, eu peço a ela. Meu zap está aqui, tem gente que já me mandou questão, eu já respondi, tá? Então, gente, semana que vem eu faço uma aula sobre coração e mente. Eu adianto, depois eu continuo a falar sobre modernismo. Pode ser? Pode ser, professor, mas você está falando do livro desse ano? Você está falando de porque o livro desse ano é Cabeça, Coração e Estômago. Isso, perdão. Tá. Perdão, é isso mesmo, é só a cabeça que está... A cabeça que não... Eu tenho, o que eu tenho escrito de nome, né? De nome é uma coisa impressionante. Cabeça, coração e estômago, é isso mesmo. Perdão. Tá bom, professor. Troquei só o nome mesmo. A gente pode fazer semana que vem. Né? Agora, lembrando que esse é um livro obrigatório discursiva, mas na prova de literatura não cai só ele, vai cair menções a escolas, a movimentos, a autores. Pode ficar uma questão que não seja só ligada ao livro. Esse é o livro de leitura obrigatória. Mas você precisa conhecer a literatura. Se você não conhece a literatura, você não consegue situar o livro também. Esse livro vai ficar perdido. Essa leitura não é uma leitura feita fora do movimento literário da história da literatura. Deixa eu colocar aqui que eu trouxe. Semana que vem eu busco e a gente faz essa aula semana que vem. Deixa eu só aqui colocar as questões. Beleza, só um minutinho.
Literatura. Cadê as questões, gente? Às vezes eu fico. É tanta coisa que às vezes eu fico perdido. Esse romantismo. Deixa eu botar por data que é melhor. Quando eu ponho por datas, as questões. Bem. Pessoal, eu vou pular as questões do modernismo. Vou primeiro algumas questões de prova discursiva da UERJ que eu trouxe. Então, eu vou primeiro na 5. Depois, se der tempo, que a gente só tem meia hora, aí eu volto nas primeiras, né? Então, aqui um exemplo de prova discursiva. Vou colocar aqui para vocês um exemplo de prova discursiva da UERJ. Né? Deixa eu aumentar aqui. Exibir, zoom. Não aumentou muito, não. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa de tão clássica. Com o tempo foi se amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de maneira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão usado, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Gilberto Mendonça, Hora Aberta, Poemas Reunidos, José Limpa, editora. Para o senso comum, um uso duradouro e frequente de certos objetos tende a causar desgaste e exigir sua substituição. Uma referência a essa ideia vem expressa em 2 versos do poema. Isso é um exemplo típico de prova da UERJ. São provas que às vezes surpreendem todo mundo. Porque você está estudando um texto, olha a questão que vem. Para o senso comum, o uso duradouro e frequente de certos objetos tende a causar desgaste e exigir sua substituição. Aqui é um uso metafórico do senso comum do desgaste. Uma referência a essa ideia vem expressa em 2 versos do poema. Transcreva esses versos. Em seguida, explique por que, segundo o poema, o uso da língua não confirma o senso comum. Eu já mandei para vocês, né? Renata, me dá um toque lá no meu zap e eu gravo o seu. Mas, assim, se eles me mandarem, eu mando para você. Mas acho que a Thaís vai mandar no grupo. Fala, sou a Renata, se você receber, você manda para mim, eu mando. Mas eu acho, é um achismo meu, que a Thaís vai mandar no grupo. Vou pegar aqui a resposta da banca, uma resposta, inclusive, com comentário, para vocês terem uma ideia de como é usada essa questão. Isso aqui é uma resposta comentada pela banca da UERJ, tá? Uma resposta comentada, eu fui buscar respostas comentadas pela própria banca da UERJ. Vou copiar aqui para vocês. Opa, o que houve? Gente, às vezes dá um trabalho para fazer uma simples cópia. Agora acho que vai. Vou botar aqui para vocês a resposta. São dúbios. Eu também acho dúbios. O problema é esse. A questão nem sempre é clara. E vai depender de muita subjetividade. Por isso que eu falo que você tem que ter... Não adianta, vou ler o livro, vou responder porque eu gravei o livro. Não. Depende de como vai cair a questão. Por isso que você tem que ter uma cultura múltipla, você tem que conhecer várias coisas, tem que ter uma certa cultura também de ciências sociais, tem que conhecer um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história, senão você não faz a discursiva de literatura. Você não faz. Você não faz porque você está esperando uma resposta do tipo, o narrador está em primeira pessoa, está em terceira pessoa, que movimento é esse? E vê uma questão como essa. O grupo de vocês, grupo de específicas de português, você não está nele não, Renata? Gente, põe o Renata lá. Está todo mundo lá, não está? Grupo de alunos específicas de literatura? Você não está lá, não? Eu estou lá. Não sei, é aí nesse grupo mesmo que o senhor está dando aula, que vai ficar as aulas gravadas? Eu não sei onde ficam as aulas gravadas. Vamos lá, Renata, calma, vamos lá, vamos devagar. Grupo do WhatsApp, tem um grupo específico de literatura, eu não sou administrador, me puseram lá. Vamos, só escuta, por favor, agora. Tem um grupo específico de literatura, não fui eu que criei, literatura em português. Alguém deve ser o administrador, peça para te colocarem lá. Também não sou eu que gravo, então não sou eu que fico com o link.
Acho eu. Gente, desliga o microfone aqui que tá vazando. Tá vazando. Acho eu que vai ser colocado lá no grupo dos alunos, no grupo de específica. Caso não seja colocado lá e a Thaís me mande, eu mando para você, sem nenhum problema. Dá um alô, professor, sou eu aqui, eu te mando. Mas acho eu, é um achismo, que vai ser colocado num grupo de Zap. Não, esse aqui não é um grupo, isso aqui é a conversa aqui da aula. No grupo de específica de literatura. Eu também acho, né? Aqui a banca, tá? Comentário da questão. Os versos são um elástico que já não se pode mais trocar de tão usado. Achar os dois versos é fácil, tá? Concorda comigo, meu caro João Gabriel? Achar é fácil. É isso. Né? Um elástico que já não pode mais trocar de tão usado. Beleza. E aí é o seguinte, a resposta é muito subjetiva. Teria que se aproximar do que eles estão pensando. O meio universal e mais eficiente convivência das pessoas numa comunidade é a língua que falam. Diferentemente do que acontece com um objeto como o celular, por exemplo. Concordo com você, é subjetivo pra cacete. É muito subjetivo isso. Né? Vou botar o resto da resposta, tá? Então, assim, fala aqui, diferentemente do celular que se desgasta com o tempo, mas a língua também se desgasta. A língua também se desgasta. A língua que eu falo hoje não é a língua que eu falava um século atrás. Você era a vossa mercê, que lhe virou vós mercê, que virou você. Então, aqui a banca está dizendo isso. Né? A força da vida de uma linguagem depende justamente que ela seja utilizada continuamente por algum tempo por um grande número de pessoas. Ou seja, opor o desgaste da língua, que, na verdade, ao ser usada, ela se fortalece ao desgaste do elástico. Mas o uso da língua também desgasta a língua porque modifica. Língua versus parole. Então, eu concordo com você, João. Eu estou dando exemplo de questões que caem. Essa é uma questão de UERJ, típica. É fácil de responder? A primeira parte é. E a segunda? É difícil. Eu, Ponciano, estou fazendo doutorado em literatura, poderia errar tranquilamente essa questão. Por quê? Porque é subjetiva. Esse é o problema, tem uma banca. E aí você pode entrar com recurso. Como é subjetivo, eu também não gosto dessas questões muito subjetivas. Mas eu estou mostrando, eu tenho que mostrar para vocês como tem uma questão. A primeira parte é fácil, achar os versos é fácil. A segunda parte é correlacionar esse desgaste do objeto, que aí fica sem uso, aí beleza, aí não é tão difícil. O objeto fica sem uso. A língua não fica sem uso. O desgaste da língua não provoca o seu desuso. Mas o desgaste da língua leva à sua modificação. Acho que se você colocar alguma coisa nesse sentido, eles vão aceitar, né? Ou deveriam, pelo menos, né? O bom senso manda aceitar, né? Mais do que o senso comum. Vamos voltar à questão 6 aqui. Essas questões estão lá no grupo, não estão, gente? Com gabarito e tudo, não está? Hein, meninos e meninas? Está no grupo? Aqui um texto que, quando a gente deu o romantismo, eu falei que, para mim, já era uma escola realista, de inocência. Essa é uma questão mais típica de literatura e que vocês precisam de ter domínio de literatura para responder. Se vocês não souberem escola literária, se vocês não souberem situar no tempo, se vocês não souberem o contexto histórico, vocês estão perdidos, né? Depois das explicações dadas ao seu hóspede, sentiu-se o mineiro mais despreocupado. Então disse ele, se quiser, vamos já ver a nossa doentinha. Com muito gosto, concordou Cirino. E saindo da sala, acompanhou Pereira, que o fez passar por 2 cercas e rodear a casa toda, antes de tomar a porta do fundo, fronteira a magnífico laranjal, naquela ocasião todo pontuado das brancas e olorosas flores. Neste lugar, disse o mineiro apontando para o mar, todos os dias se juntam tamanhos bandos de graúnas, que é um barulho dos meus pecados. Inocência gosta muito disso, e vem sempre cozer debaixo do arvoredo. É uma menina esquisita. Parado no limiar da porta, continuou com expansão. Nem o senhor imagina. Às vezes aquela criança tem lembranças e perguntas que me fazem batucar. Aqui havia um livro de horas da minha defunta avó. Pois não é que um belo dia ela me pediu que ensinasse a ler? Que ideia! Ainda há pouco tempo me disse que quisera ter nascido princesa. Eu lhe retruquei. E sabe você o que é ser princesa? Sei, me segundo ela com toda a clareza. É uma moça muito boa, muito bonita, que tem uma coroa de diamante na cabeça. Muitos lavrados no pescoço que manda nos homens. Fiquei meio tonto. Se eu ouvisse os modos que tem com os bichos, parece que está falando com eles que os entende.
Quando Serino penetrou no quarto da filha do mineiro, era quase noite, de maneira que no primeiro olhar que atirou ao redor de si, só pôde lobrigar. Além de diversos trajes de formas antiquadas, uma dessas camas, mudo no uso interior, altas e largas, feitas de tiras de couro engradadas. Mandaram a Pereira acender uma vela de sebo. Vindo à luz, aproximaram ambos do leito da enferma. Ia chegando ao corpo e puxando para debaixo do queixo uma coberta de algodão de mina, se encolheu todo e voltou-se para os que entravam. Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez. Boas noites, dona, saudou Cirino. Tímida, Foz murmurou a resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, sentava nos cabelos, junto à cama e tomava o pulso à doente. Cai então luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por trás da nuca. Apesar de bastante escorado e um tanto magra, era inocência de beleza deslumbrante. Do seu rosto irradiava a singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice de olhar sereno que a custo parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as pálpebras e compridos a ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. Era um nariz fino, um boquinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado. Ao erguer a cabeça, tiraram o braço de sob o lençol, desceram nada a camisinha de crivo que vestia, deixando num colo de fascinadora alvura, que ressaltava um outro sinal de nascença. As unhas de sobra tinha, pois o pretenso... Pois o pretenso facultativo para sentir a mão fria, tanto e certo, e não pôde atinar com o pulso de tão gentil cliente. Caracterização de inocência só confirma parcialmente a idealização da heroína romântica. Indique uma característica que a inocência apresenta em comum com as heroínas românticas e outra que torna diferente dessas heroínas. Vamos lá. Esse aqui é ótimo. Porque essa é uma questão típica de literatura. Lembra quando eu falei de Inocência, o livro do Taunay? Que era um livro romântico, mas de um romantismo não romântico, que era não só realista, como era um texto que colocava questões muito modernas. Inocência era uma mulher do interior, mas que, prometida lá para um capial, prometida para um capataz, se insubordinara e passou a ter um caso de amor com o médico, esse médico que vai examiná-la. É um livro de romance mesmo, tórrido, erótico, sexual, um dos textos mais eróticos da literatura brasileira, em pleno século XIX. É um livro extremamente surpreendente, né? Se você não tem ideia de quem foi Inocência, de quem foi Cirino, qual o contexto desse livro, você não vai conseguir responder. Então, assim, só parcialmente ela é uma heroína romântica. O que indica que ela é uma heroína romântica? Uma coisa que indica é a vontade dela de ser princesa. Uma vontade dela de ter um mundo idealizado em que ela viva num palácio, seja idolatrada pelos homens, etc, etc. As características que não confirmam essa heroína romântica, ela é analfabeta. Ela quer aprender, ela não sabe ler, ela é uma capial do interior, ela é uma pessoa sem cultura, ela é uma pessoa gentil, meiga, são características românticas, mas, de outro lado, ela é uma pessoa que não teve acesso à instrução, não é uma mulher dentro dos moldes daquela heroína urbana romântica. Então, é uma questão fácil para quem entendeu o que é uma heroína romântica, o que foi o romantismo, onde está esse livro. Aqui não se pode falar ainda do erotismo, porque o erotismo aqui está só no começo, ele está conhecendo Inocência. Se fosse uma parte posterior do livro, já poderia se falar do erotismo. Entenderam como essa questão foi formulada? Entenderam a resposta da questão? Essa é uma típica questão de literatura que cai na UERJ, né? No naturalismo, mais ou menos, João Gabriel, qual dá para fazer só lendo o texto, se você tiver um pouco, se você sabe primeiro o que é uma heroína romântica. Se você não sabe qual é a característica de uma heroína romântica, você não consegue. Não consegue. Se eu não tenho a mínima ideia de como é uma heroína romântica, como é que eu vou dizer o que pertence à heroína romântica e o que não pertence? Eu acho que só lendo o texto, sem você saber o que foi o romantismo, não dá. Bom, você acha que dá, beleza. Mas é uma questão mais clara e menos confusa que a anterior. Sim e não. O naturalismo ele é um erotismo em que reduz o sexo ao biológico. Então, por exemplo, lá na casa de pensão, né,
quando... perdão, no cortiço, quando o dono do cortiço ele tem relações sexuais com a escrava liberta, ele se diminui, entre aspas, porque ele é um homem branco, ele é uma mulher negra, e tem racismo, tá? No naturalismo brasileiro. É bom falar isso, que as pessoas esquecem. Esse romance de tese, embora o Aloysio de Azevedo, entre aspas, está denunciando as mazelas sociais, ali ele reduz o ser humano ao biológico. Redução do ser humano ao biológico faz parte da ideia de Lombroso, que foi a base do nazifascismo depois. Não estou dizendo que o Aloysio é nazifascista da gente. Não faça essas ilações. Tá? Mas o naturalismo reduz o ser humano ao bestial, ao animal. O sexo é uma necessidade física irresistível. Então, eles chegam a fazer sexo, ele faz por necessidade, ela também. E ele é seduzido por aquela mulher que, sendo negra, ela é mais bestial ainda. Ela é uma fêmea no cio. Então, o naturalismo ele vê o sexo de uma maneira extremamente biologista, né? Então, tem muito sexo, mas o erotismo não é o erotismo, por exemplo, do Taunay. O Taunay aí é uma jovem do interior, analfabeta, mas que tem outras qualidades, que se enamora, que se apaixona e decide viver um caso torrido de amor com o médico. E ali não é só uma questão erótica e sexual, né? Não há um rebaixamento nem da inocência por fazer sexo, nem do Cirino. Então, é uma forma diferente, né? Ainda que tenha a parte física, ainda que tenha a parte erótica biológica, não está reduzido ao biologismo. Entendeu? É importante entender isso. O que cada escola comporta, entendeu? Por isso que esse romance romântico não é tão romântico assim. Você não vai pegar descrições de cenas pormenorizadas de sexo em quase nenhum outro texto romântico. Talvez no Memória de Sargento de Milícias, que talvez não seja tão descritivo assim, mas que também não é um texto romântico muito comum, não, né? É um texto romântico /realista. Vamos à segunda questão, que é sobre o mesmo texto, não vou ler o texto de novo, né? Não precisa. Depois eu ponho as respostas aqui. Você já tem a questão, né, gente? Não precisa botar cada um, mas eu ponho lá no grupo. Questão 7. O texto acima... Às vezes, aquela criança tem lembranças e perguntas que me fazem batucar. Aqui havia um livro de horas da minha defunta avó, mas não é que um belo dia ela me pediu que lhe ensinasse a ler? Que ideia! Ainda há pouco tempo me disse que quisera ter nascido princesa. Eu lhe retruquei. Você sabe o que é ser uma princesa? Sei, me secundou ela com clareza. É uma bolsa muito boa, muito bonita, que tem uma coroa de diamantes na cabeça, muito lavrados no pescoço. O trecho acima faz referência a crenças e valores de inocência de seu pai, Pereira. Apresente 2 traços do comportamento de cada desses personagens que revela a diferença de valores entre eles. Em seguida, indique a modalidade de romance em que tais personagens se inserem. Você pode pegar aqui inocência, né? A ideia de querer ler, ou seja, uma ideia de emancipação, e uma ideia de querer mandar nos homens, não só de ser princesa. Então, seria um romance, não um romance ultrarromântico, mas poderia ser inserido no romance social. Já o Pereira, né, que ideia, ou seja, ele era contra que ela aprendesse a ler, né, e ela era contra também que ela se tornasse princesa, ou que ela tivesse qualquer tipo de esclarecimento. Então, são 2 pessoas com valores muito diferentes, né? É bem interessante isso. Vou ver até qual é o gabarito da UERJ, que eles colocaram, né? Aqui, ó. Vou botar aqui como a UERJ viu essa questão, né? Ele está dizendo aqui, e não fala engraçado, né? Eu acho que não dá, pelo seguinte, né? Por que eu acho que não dá? Porque se você não sabe quem é, João Gabriel, a heroína romântica, como é que você responde se você não tem as características do herói romântico? Estou botando aqui a resposta da UERJ, até. Valores entre ele e seu pai são eles: a vaidade, a ousadia, né? A desejo de aprender a ler, a capacidade de sonhar e fantasiar, almejando uma condição diferente da sua, o próprio desejo de aprender a ler. Essa questão não é difícil, né? Não é difícil. O pai é conservador, autoritário,
E ela já é uma menina que, embora não tenha acesso à cultura, embora não tenha acesso à leitura, ela deseja. Ela deseja, inclusive, mandar nos homens, que é uma coisa, para as mulheres do século XIX, completamente fora de questão. Mas já é uma expressão de uma ideia feminista bem avançada. Pessoal, vou ler a última. E as outras 4, vocês tiveram acesso, vamos lá, vocês estão no grupo, está todo mundo no grupo de literatura específica? Vocês estão no grupo, gente? Podem me responder, por favor? Vocês estão no grupo? Professor, eu estou no grupo do A e não nesse de literatura. Aí o que o senhor mandou não chegou no grupo do A. Me manda pedindo, então, eu mando para você, você manda para o grupo, pode ser? Tá bom, Eu mando as questões, você manda no grupo. posso sim. Eu mando no grupo. E assim que não tiver em grupo nenhum, entre em algum grupo. Eu acho que o link para a aula vai para o grupo, né? Acho eu. E mais um exemplo de questão de literatura da UERJ, né? Essa do Murilo Rubião, que já é mais chefe, né? Fragmento. O telegrama da chefia de polícia não esclarece. Essas 2 questões, para mim, gente, são questões mais fáceis que a questão anterior, que eu passei para vocês, que é muito subjetiva. Eu concordo com o aluno que falou, não estou lembrando o nome, que é muito subjetiva. Concordo, não gosto de questões subjetivas assim. Posso entrar com recurso? Posso. Vou ganhar? Não sei. De repente, ela pode ser anulada. Se você errou ela anulada, você se dá bem também. Resolução da questão 8. Fragmento. O telegrama da chefia de polícia não esclarece nada sobre a nacionalidade do delinquente, sua aparência, idade e quais os crimes que cometeu. Diz se tratar de elemento altamente perigoso, identificável pelo... peraí, eu não li o texto. Eu fui direto para a resposta, gente, foi mal. A cidade. Destinados a uma cidade maior, mas o trem permaneceu indefinidamente na penúltima estação. Cariba acreditou que a demora poderia ser atribuída a algum comboio de carga descarrilado na linha. Acidente comum naquele trecho da ferrovia. Como se fizesse esse atraso, ninguém o procurasse para ele explicar o que estava ocorrendo, pensou numa provável desconsideração à sua pessoa, em virtude de ser o único passageiro do trem. Chamou um funcionário que examinara as passagens, que sabia se construía motivo para tanta negligência, o fato de invadir a composição. Não recebeu uma resposta direta do empregado da estrada, que limitou a apontar o morro, onde dispõe-se em simetria descendo as casinhas brancas. Belas mulheres, indagou o viajante, casas vazias. Percebeu logo que tinha para frente um cretino, apoiou as malas e se dispôs a subir as íngremes ladeiras que conduziriam ao povoado. Durante todo o percurso, desde as vias secundárias vindo da principal, os moradores do lugar observaram Cariba com desconfiança. Talvez estranhassem as valizes de couro de camelo, que carregavam seu pelotão xadrez e as calças de veludo azul. Mesmo tendo seu traje usual nas constantes viagens que fazia, achou prudente fazer qualquer mal-entendido provocado pela sua presença entre eles. Que cidade é essa? Perguntou, esforçando-se para dar às palavras mais cordialidade. Nem chegou a indagar pelas mulheres, conforme pretendia. Pegaram-no com violência pelos braços e foram levando aos trancos para a delegacia de polícia. É o homem procurado, disse o delegado, um sargento espaldaúdo e rude. Os sargentos chegaram a uma conclusão, tanto devagar. O telegrama da chefia de polícia é um telegrama, tá, gente? Não esclarece nada sobre a nacionalidade do delinquente, sua aparência, idade. Olha só, o telegrama da chefia de polícia não esclarece nada sobre a nacionalidade, sua aparência idade e quais os crimes que cometeu. Diz se tratar-se de um elemento altamente perigoso, identificável pelo mau hábito de fazer perguntas que estaria hoje neste lugar. Ou seja, mau hábito de fazer perguntas que estaria no lugar. 5 meses após sua detenção, ele não espera mais sair da cadeia. Das suas grades, observa os homens que passam na rua, mal encaram, amedrontados, apressam um passo. Presente, às vezes, que não perguntar qualquer coisa aos companheiros e fica espreito, ansioso que isso aconteça. Logo se desengana, abrem a boca, arrependem e se afastam rapidamente. Caminha dentro da noite, de um lado para outro. Já avistaram o guarda cumprindo sua ronda noturna, as necessárias estão em ordem e corre para as grades internas, impelido por uma débil esperança. Alguém fez hoje alguma pergunta? Não, ainda é você a única pessoa que faz perguntas nesta cidade. Texto maravilhoso do Murilo Rubião. No conto da cidade, há indícios que acontecimentos comuns se com a história de Cariba, que acaba por ser preso. Sua prisão pode ser compreendida como uma crítica social. Transcreva do texto fragmento que aponta não só o motivo, mas também a falta de evidência para a prisão de Cariba. Em seguida, explicite a crítica que o texto faz à sociedade. Essa é uma questão muito fácil, né? O texto é o texto do telegrama, né? É o texto do telegrama, né? Está aqui. E uma sociedade que não faz perguntas, considera as perguntas perigosas. Vocês são uma geração pós-ditadura militar.
eu cresci ainda no fim da ditadura. Durante a ditadura militar, algumas perguntas a gente não podia fazer, porque perguntar realmente era considerado perigoso. Então, é um texto bem representativo. Ele é preso simplesmente porque considera ele suspeito, não tem prova nenhuma. É preso e fica 5 meses preso ali, porque ninguém pergunta nada. E ele continua preso. Ficamos por aqui, gente, porque 7 meses, 6 meses tem que descansar para o Williams ainda, né? As outras 4 tá com o gabarito junto. Qualquer coisa, vou deixar meu zap aqui, vocês podem perguntar para mim. Ficamos por aqui, semana que vem a gente faz o livro obrigatório. Hein, galerinha? Podem me responder? Ficamos por aqui? Ficamos, professor. Obrigada. Eu sei que não é a aula mais vibrante, pré-modernismo não é um material assim emocionante, que suscite paixões. Obrigada, professor. Boa noite. Mas é o que tem para hoje. Se tiverem perguntas, questões, tiverem dúvidas, já teve gente que mandou questão para eu responder ou para tirar dúvida, podem me usar, eu estou à disposição. Eu não tenho um atendimento online para vocês, mas eu estou ao dispor. Mandem as perguntas e eu respondo. Beleza? Estou ficando por aqui. Quem não recebeu alguma coisa, pode mandar e eu mando. Valeu? Um abraço para todos e todas. Saindo, tá, gente? Bom descanso, boa aula do William para vocês.